Tenho mais uma pergunta também de gancho sobre a firmeza mediúnica. Sobre eu vejo também distinção entre pessoas que falam que se um médium é bem desenvolvido, ele é firme com qualquer entidade que ele incorpora, e também vejo o lado que também tem consonância com outras experiências que eu percebo, de existir um processo de firmeza mediúnica para cada entidade com a qual você cria vínculo e se relaciona. Em que ponto você enxerga isso, sobre a firmeza mediúnica? Estava fazendo uma live hoje e veio uma pergunta que eu estava falando sobre assentamento, e aí veio a pergunta assim: ah, mas e se eu tiver mais de 5 Exus, né? Aí sempre vai ter. A pessoa tem 5 Exus, 12 pombagiras, 14 caboclos, só que se você juntar todos, não fica um, não dá um. É melhor você ter um bom relacionamento e uma boa resposta com um do que você ter um time de futebol de campo onde ninguém joga com ninguém, ninguém consegue organizar a situação. Então, quando eu começo com 12 anos, tem aquela fase experimental. Então, incorpora essa entidade, depois incorpora essa, e isso vai afinar com o tempo. Só que, quando eu falo, cada organismo vai ter um funcionamento, então, por exemplo, eu sou autista TDAH hiperativo. Então, determinadas coisas eu tenho hiperfoco. Quando me chama atenção, quando eu gosto, quando eu tenho um entendimento, eu tenho uma facilidade. Quando eu não gosto, também é perturbador. E a parte espiritual, a questão de transe, manifestação, percepção, incorporação, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Sempre foi uma coisa que eu dediquei assim tempo a olhar o fenômeno, o que era o mesmo fenômeno em outra tradição, em outra cultura, em outro sistema. E você vai entendendo que é igual um carro. O carro, você vai amaciando ele vai ficando melhor, ele vai ficando gostoso de dirigir. Por mais que você pegue um carro zero, ele vai estar melhor na hora que ele estiver amaciado. Então, essa relação da ideia da firmeza, você pode pegar 10 pessoas que você vai ter 10 tipos de atenção, de foco e de percepção em relação ao espiritual. Então, eu tenho centralidade para esse tipo de atividade, para esse tipo de coisa. Hoje eu tenho capacidades que foram desenvolvidas com o tempo em relação à percepção. Então, o que eu mexo no meu corpo para causar uma alteração inicial que vai fazer com que a aproximação da entidade seja facilitada e a conexão possa acontecer. Só que, cara, não tinha isso com 12 anos. Né? Isso foi se desenvolvendo ao longo do corpo. Mas é comum você ter mais afinidade com uma determinada linha ou com um determinado indivíduo ali, porque eu organizo essas conexões por 3 tipos de vínculo. Ou vínculo ancestral, ou vínculo espiritual, que pode não ser ancestral, ou o vínculo afinidade fisiológica. Então, por esses 3 parâmetros, você pode ter aí facilitadores. Então, quando pergunta assim, ah, mas essa entidade, ela é o que sua? Ela é alguém que de alguma forma conversa com a sua ancestralidade? Ela conversa com a ancestralidade da sua família de sangue? Ela conversa espiritualmente sem ser via um ancestral? Ou você tem uma afinidade fisiológica mesmo? Você tem uma afinidade emocional com ela? Então, tudo isso vale para estar usando, mas tudo isso vai vir com o tempo também.